Muita gente ainda imagina a psicanálise como algo antigo, sabe? Uma teoria parada no tempo. Mas, na verdade, é justamente o contrário. A psicanálise é um campo de pensamento vivo, que está sempre se reformulando. E hoje a gente vai mergulhar exatamente nisso. Como ela consegue se manter fiel ao que Freud descobriu, mas sem nunca deixar de se reinventar. E olha, para começar essa conversa, essa citação do Lacan é simplesmente perfeita. Ele nos lembra que o próprio Freud deixou um pensamento em aberto, um pensamento em movimento, que não se deixa aprisionar num sistema fechado. Então, é esse o nosso ponto de partida. O nosso percurso hoje vai passar por 4 grandes momentos. Primeiro, vamos entender por que a psicanálise é um campo em movimento. Depois, a gente mergulha na grande virada teórica do sentido para o real. Em seguida, vamos encarar os desafios da clínica hoje em dia e, para fechar, pensar um pouco sobre a formação e a ética do analista. Então, vamos lá. A primeira questão é a mais fundamental de todas. Como é que um campo de saber pode ser fiel às suas origens sem virar um dogma, sem se engessar? Essa é a tensão que mantém a psicanálise viva e potente. A vitalidade da psicanálise está exatamente aí, sabe? A teoria não é um manual de instruções que o analista aplica. Ela funciona mais como uma bússola, que orienta a escuta de cada caso. E como cada análise é um universo único, a teoria precisa estar sempre se reformulando a partir do que acontece na clínica. Lacan, de novo, ilustra isso de um jeito brilhante. Ele diz que a intenção dele nunca foi superar Freud, mas sim prolongar o pensamento freudiano. Aquele famoso retorno a Freud que ele propôs foi justamente para resgatar o que havia de mais revolucionário ali e levar adiante. Agora, a gente vai entrar numa das transformações teóricas mais importantes da psicanálise recente. Houve um deslocamento crucial, principalmente no ensino de Lacan. Uma passagem da clínica focada em interpretar o sentido por uma clínica que leva em conta aquilo que escapa, aquilo que não tem nome. E aqui a gente vê esse contraste de forma bem clara. De um lado, no começo, a ênfase era em decifrar o sintoma, como se fosse um enigma com uma resposta escondida. Com o tempo, o foco se ampliou para aquilo que no sintoma não é uma mensagem, mas sim uma forma de satisfação. Uma satisfação bem paradoxal, um núcleo duro que resiste à interpretação. E para entender essa virada, a gente precisa falar de um conceito-chave: o gozo. E atenção, isso não tem nada a ver com prazer no sentido comum. Pelo contrário, é uma satisfação que a gente encontra no próprio sofrimento, naquela repetição que insiste e que vai muito além da busca por bem-estar. O sintoma, na sua essência, é gozo. E isso nos leva direto ao conceito de sintoma. Pensa assim, se o sintoma tem um lado que a gente pode interpretar, o sintoma é o que sobra quando todo o sentido já foi embora. É a marca mais singular de uma pessoa, a invenção particular dela para se virar na vida, para lidar com esse gozo que atravessa. O nó borromiano é uma ótima metáfora visual para isso. Lacan usou essa figura para mostrar como os 3 registros da nossa experiência, o real, o simbólico e o imaginário, se sustentam juntos. Nesse modelo, o sintoma funciona como um quarto elo, aquilo que amarra tudo e dá uma estabilidade, impedindo que a estrutura se desfaça. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. O que tudo isso significa para o analista na prática, hoje? Quais são os desafios de sustentar essa clínica num mundo que parece remar na direção contrária? E os desafios são enormes. Hoje, a psicanálise precisa resistir a essa tendência de transformar todo o sofrimento num transtorno com sigla ou numa doença que precisa de remédio. Precisa também dizer não para a padronização dos tratamentos e, claro, se manter atenta às novas formas de mal-estar que surgem o tempo todo. Lacan, com aquela acidez genial dele, já alertava para o perigo da psicologização. É a tentação de dar explicações fáceis, de buscar adaptar as pessoas. E a psicanálise, na sua essência, se recusa a fazer isso. É por isso que o setting analítico, o consultório, se torna um espaço vivo, um espaço de exceção. O objetivo ali não é adaptar a pessoa a uma norma social, é permitir que algo do seu real, da sua verdade mais singular, possa aparecer. E as intervenções da analista são guiadas por isso, por tocar nesse ponto único de cada um. Com isso, a gente chega no nosso último ponto, que é absolutamente central. Diante de toda essa complexidade, como é que se forma um psicanalista e qual é a posição ética que ele precisa sustentar? Bom, a formação psicanalítica se apoia naquele tripé clássico:
A própria análise do futuro analista, o estudo teórico rigoroso e a supervisão dos casos clínicos. Mas o mais importante é que esse é um processo que nunca acaba. A formação de um analista dura a vida toda, porque ele precisa estar sempre se questionando. E aqui está o coração da ética. O analista não está ali para curar no sentido médico, nem para consertar ou normalizar ninguém. A função dele é sustentar um espaço onde o sujeito possa inventar a sua própria solução, uma saída que seja singular, que sirva para ele, e não uma receita de bolo universal. No fim das contas, a gente pode dizer que a ética da psicanálise é a ética do desejo. É uma aposta. A aposta de que, para além da repetição do gozo, que nos faz sofrer, existe um desejo que move cada um de nós de um jeito único. E o trabalho da análise é dar lugar a esse desejo. Bom, chegamos ao final do nosso percurso. Vamos então amarrar as pontas e sintetizar as ideias centrais sobre essa psicanálise que, como vimos, nunca para de se mover. Resumindo, a gente viu que a vitalidade da psicanálise vem justamente dessa abertura, que conceitos como real, gozo e sintoma não jogam Freud fora. Pelo contrário, eles aprofundam as descobertas dele, e que a teoria orienta a prática. E tudo isso se sustenta numa formação contínua e numa ética que valoriza o que cada um tem de mais único. E fica a questão para a gente continuar pensando. No mundo que exige performance, solução para ontem e conformidade, que lugar pode existir para uma prática que aposta na lentidão, no tempo do inconsciente e na invenção de saídas que não servem para mais ninguém? Talvez a própria persistência da psicanálise já seja, em si, uma grande resposta.